Bom dia, turma do sétimo ano. Aqui é o professor Vitor de Geografia. Tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos aí concluindo o capítulo 6, Brasil, movimentos migratórios, nas páginas 144 a 151, ok? Então vamos lá, galera. Para nós entendermos então esses movimentos migratórios por final, nós precisamos entender alguns fatores aí que geraram esses movimentos migratórios no Brasil. O principal fator, de fato, é a questão econômica. Então, os fatores econômicos da imigração no Brasil. Então, muitos dessas ondas de imigração foram gerados por fatores econômicos. Falta de emprego, falta de mão de obra, falta de salários, falta de condições de trabalho, falta de condições de vida de fato, né? E nós costumamos dividir esses fatores econômicos em ciclos econômicos que foram então gerando e atraindo mão de obra para uma região, para outra região e foram assim tendo correntes migratórias. O ciclo da cana-de-açúcar atraiu diversas pessoas para a zona da Mata do Nordeste, né? Paraíba, Pernambuco, a Bahia, essa região açucareira do Nordeste atraiu diversas pessoas de diversos lugares do Brasil. Então foi a principal onda migratória atraída pela questão financeira gerada pela cana-de-açúcar. Os engenhos geravam uma riqueza muito grande para essas regiões e de fato atraiu uma mão de obra muito grande de diversas partes, ok, gente? Só que o que ocorre com a questão da cana-de-açúcar, com a dominação holandesa do Nordeste, né, que foi também de fato uma migração para o Nordeste, tem-se início o fim do ciclo da cana-de-açúcar. Por quê, professor? Porque os holandeses, quando se fixaram no Pernambuco principalmente, eles aprenderam as técnicas para a produção do açúcar. Lembrando que os holandeses eles tinham técnicas de refinamento do açúcar, mas eles não sabiam produzir. O açúcar era produzido no Brasil, ele era enviado para a Europa, para a Holanda, e na Holanda ele era refinado e vendido para a Europa. Então os holandeses sempre souberam refinar, mas nunca souberam produzir o açúcar. Então, gente, com o fim desse domínio holandês, os portugueses, por fim, conseguiram expulsar os holandeses do litoral brasileiro, conseguiram expulsar os holandeses que estavam no Pernambuco. Houve um grande prejuízo para o Brasil, principalmente para a região açucareira, porque os holandeses aprenderam as técnicas da produção do açúcar e eles levaram essa produção para as Antilhas, na América Central. Com a produção muito mais barata, com as técnicas de refinamento que os holandeses já tinham, eles conseguiram produzir um açúcar muito mais em conta do que o produzido aqui no Brasil. O que é que aconteceu? Queda na venda dos produtos do açúcar brasileiro. Quebra do ciclo da cana-de-açúcar. Por quê? Porque não estava mais vendendo, não estava mais tendo saída. Então houve uma grande crise. Quebrou-se então esse ciclo. Mas ele veio acompanhado com o descobrimento de ouro nas regiões das Minas Gerais, aqui no Brasil. Quando ocorreu as descobertas de ouro em Minas Gerais, ocorreu um novo ciclo econômico, que atraiu muita gente para Minas Gerais. Ocorreu a chamada febre do ouro. Vinha gente de fora, vinha gente de Portugal, vinha gente de outros países para Minas Gerais, devido à descoberta do ouro, certo? Então gerou um novo ciclo, uma nova corrente de migração, agora saindo do Nordeste do Brasil e indo para o Sudeste, para a região das Minas Gerais. Até que essas jazidas de ouro elas começaram a se esgotar. O esgotamento dessa produção de ouro gerou então uma demandada geral das pessoas que estavam indo para aquela região, porque estava surgindo um novo ciclo aí econômico do café. O Brasil se tornava então o principal exportador de café do mundo, era o principal produto brasileiro, e isso atraiu muita gente para o oeste de São Paulo, certo?
principalmente para essa região do oeste de São Paulo. E para algumas regiões de Minas Gerais também, certo? E levou uma grande mão de obra para essas regiões. É onde ocorre também, certo? As grandes correntes de imigração forçada de africanos vindo para o Brasil para serem escravizados, para trabalhar nas plantações de café aqui no país, certo? Só que aos poucos o produto brasileiro começa a não ter mais a saída que tinha e chega ao fim o ciclo do café. E inicia-se então o que? A produção industrial americana a partir dos carros de Henry Ford. Ele inventa, né, uma modelagem de carro nos Estados Unidos, Henry Ford, e a grande venda dos carros Ford nos Estados Unidos fez crescer a demanda por borracha para a fabricação dos pneus dos carros. O principal produtor desse produto no mundo era o Brasil. Fez com que Henry Ford, inclusive, viesse para o Brasil, né? Comprou uma região no Pará, no qual ele colocou o nome de Fordlândia. E a demanda por essa borracha brasileira fez que houvesse uma febre da borracha e diversas pessoas, diversas partes do Brasil imigrassem para a região norte, para a região dos seringais, inclusive muitos nordestinos e principalmente cearenses. Inclusive nessas regiões de produção de borracha, até hoje a maior parte de algumas dessas cidades é formada por descendentes de cearenses, certo? De nordestinos no geral também, ok? Mas com a vinda de Henry Ford para o Brasil, novamente nós fomos aí roubados, né? Ele consegue roubar mesmo, de fato, mudas de seringais e fazer com que fosse produzido borracha em outras regiões, né, dominadas pelos americanos. E isso fez o que, cair a produção da borracha brasileira e a quebra do ciclo de imigração para a região norte. O último ciclo econômico foi o da industrialização. A principal região industrializada foi o sudeste brasileiro. E isso atraiu uma mão de obra, né, para principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São as regiões mais industrializadas do nosso país. E ocorreram então correntes de migração para essa região. Então esses são os ciclos econômicos da imigração aqui no Brasil. Entretanto, observou-se também que a desigualdade social e as condições de trabalho eram fatores para a imigração, certo? As pessoas saíam de suas regiões e iam para as outras regiões para trabalhar, né? Só que chegando nessas outras regiões, se deparavam com a desigualdade social, que essas pessoas vinham para construir sua vida do nada, do zero, principalmente no processo de industrialização. E as condições de trabalho eram precárias. Elas vinham para ganhar pouco salário, trabalhar bastante. E isso foi aumentando a desigualdade social, certo, gente? Essas correntes de imigração no Brasil, elas podem ser observadas a partir de dois fatores, que é os fatores que nós observamos na imigração como no geral, que é a migração espontânea, aquela que a pessoa migra porque quer, porque escolheu, não porque foi forçado, certo? Mas de livre espontânea vontade. E a migração forçada, que ocorre quando é a única forma de sobreviver que a pessoa tem. Ela não quer sair da sua terra, ela não quer abandonar a sua terra, mas se ela não fizer, ela então não irá sobreviver, como no caso de secas, como no caso de falta, né, de alimentação, entre outros fatores, faz com que ocorra a migração forçada. Nós tivemos aí exemplos desses dois tipos de migração aqui no Brasil, certo, gente? Pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, revejam o vídeo, revejam o material. E nós estamos aqui para tirar qualquer dúvida, certo, gente? A atividade eu vou estar mandando por áudio. E façam a atividade e, se preciso for, revejam o material, certo?
Tenha um bom dia e tudo de bom. Tchau.